polarizar entre a fé e a educação. Polêmicas dos exorcismos nas escolas. Quero passar aqui para o curandeiro Mateus. Como diferenciar a liberdade religiosa de imposição religiosa? Muito bem. Conforme eu falava naquela altura sobre aquilo que são hábitos que nós não temos. Por exemplo, eu estava a falar de matola, camatzola. Exato. Muitos, se não conhecem isso, praticamente não conhecem o que está -se a tratar ali. O que está a acontecer? É norma. Na verdade, eu vou concordar com alguns pontos que estava a dizer aqui o remanescente. Aqui o remanescente, exato. A terra, ela por si, não foi feita como produto de se vender. A terra é sagrada. Nós estamos a comprar terra, Mateus. Estamos a comprar terra. A terra é sagrada. Se for a ver, as terras começaram a se comprar de uns anos em diante. Antes não se compravam terras. A lei bíblica daquilo que é a funcionalidade da humanidade é muito ligada àquilo que é a tradição da vida, porque a vida é uma tradição. A nossa vida é uma tradição. Muito bem. Estamos a cumprir uma tradição. Pois é. Você não está a cumprir uma tradição, você já é uma tradição. Como? Explica para nós, Mateus. Os seus hábitos e costumes, sabes me descrever como é que eles são? Eu não poderia descrever isto. Mas esses hábitos e costumes são uma tradição. E alguns desses hábitos e costumes você aprendeu dos seus pais, os seus pais aprenderam dos seus avós e adiante. Então você é uma tradição. Está a perceber onde as coisas são? Então, no meio dessas mudanças, aonde o homem começa a exercer, a política é humana. A teologia tem ligações com Deus, mas é humana. Também o cristianismo tem ligações com Deus, mas é humano. Não é, Deus nunca foi cristão. Está a perceber? Então, é aí onde começamos a perder algumas partes. Então, quando a gente vai falar de exorcismo, temos que perceber, estamos a fazer exorcismo para quê? Estamos a ir tirar um demônio ou estamos a ir lá para conseguir que a paz com um dono de um território que foi injustiçado? Eu não aceito essa coisa que dizem de que depois quando o corpo morre, depois o espírito não tem comunicação. É mentira aquilo. Então os espíritos, eles têm comunicação com os vivos? Olha, quando Mateus, em jeito de provocação, já teve comunicação com os mortos? Falar com alguém que já esteve em vida? Eu vou te dizer uma coisa clara. Vou dizer uma coisa tão clara como tal. Primeiro, eu aqui, está a perceber? Eu acredito que depois de uma vida física há uma continuidade, há um princípio de uma vida espiritual, que é aquela que sempre foi a base. Nós somos espirituais. Então, você muda de um estado X para um estado X. Essa confusão de que é porque o corpo morre, apodrece, isso é verdade. E é possível que eu um desses dias possa ir nascer no outro corpo. O meu espírito está livre para assim poder ser. Mas isto é um processo. Agora, leva mais ou menos quanto tempo? Não é possível saber, esse é segredo de Deus. E muitas dessas pessoas que hoje em dia dividem o mundo através de discriminarem essas teses, são pessoas que conhecem. Se formos a ver, estávamos a falar do governo. O governo, em toda vez que tem que fazer assuntos que têm a ver com a importância política... Eles chamam lá um curandeiro. E não um curandeiro, chamam curandeiros. Eu aqui sentado como médico tradicional, praticamente, ao me formar, eu pertenço ao partido em poder. Mas por que isto acontece que os nossos governantes, em algum momento, quando querem inaugurar uma escola, um hospital, quando querem fazer alguma coisa nova, eles chamam os curandeiros para derramar sangue de animais? Por que isto acontece? Biblicamente até derramava-se sangue de animais. Quando em algum momento teve que se marcar a salvação de pessoas inocentes dentro de uma terra onde disse-se que iam morrer em pessoas porque estava a haver uma vingança de Deus, marcou-se aquelas casas com sangue. Mas o problema é que agora, estou para tentar dar-te a perceber o quê? Que a nossa vida, ela tem um padrão único. O que divide nós de sermos o que nós somos são as políticas humanas, onde envolvemos o cristianismo, envolvemos certas outras coisas onde o homem tem capacidade de ele ser dono ou ser Deus daquilo que ele faz. Estamos agora a falar essa situação toda. Como é que eu vou chegar lá para tirar um demônio no Kissimavotas? Camavota, aquilo pertencia aos Mavotos. E depois, tá a perceber? Eu já ia mesmo por causa de algumas palavras aqui do remanescente. Mateus, afinal de contas, o que está a acontecer por detrás de todo aquilo nunca foi Camavota. Aquilo tinha um nome tradicional. Então, Camavota é um nome trazido depois de já ter sido batizado naquele lugar.
batizado, todo sítio que aquilo é natural, ele já nasce batizado por um único Deus, que é o Criador. Aquilo que depois vem a seguir, quando você, por exemplo, é Eotasse, depois alguém diz que você não pode ser Eotasse, tem que virar Maria, porque Maria é mãe de Jesus Cristo. Está a roubar a tua identidade. E quem faz isso não é Deus, é o homem, dentro das suas intenções. Então, no meio disso tudo, vão chamarem um curandeiro, que ele crê, quando chegar lá, dizer, vamos jogar a pé, vamos jogar isto, mais aquilo, para podermos fazer aquilo que é a nossa tradição. Está a perceber? Porque esse sítio não tem demônio, só tem uma guerra dos donos dessa terra. Está a perceber? Okay. Porque essa terra não a foi... guerra dos donos. Porque não foi tirada de uma forma pacífica, porque se tivesse sido assim, não teria sido assim. Depois dizem, não, isto não pode, porque o governo é muito inteligente a entender que tem que se passar quando são assuntos deles ganharem eleições. Okay. Mas quando são assuntos de resolver questões eles do nosso país, fazem. eles se esquecem da tradição, vão para uma outra arena. Por que nos outros países africanos, onde se entende daquilo que é a origem humana, eles não se esquecem de uma coisa? O religioso cristão e o outro tipo de religioso, porque não é só o cristianismo que existe aqui na religião. Então, e depois nós também da religião tradicional, somos juntados para nós trabalharmos, todos nós, porque somos espirituais, a fazermos resolução dos países, as coisas acontecem e acontecem tão bem, aquilo passa. Mas quando é aqui... é de fazer aí um contrato com os espíritos, com os defuntos. Não existe isso. Mas isso acontece, não existe. estipula-se um certo tempo para que haja paz e depois... Não existe isso, é o que eu estava a te explicar. As pessoas, quando vão para lá, vão fazer exorcismo para tirarem um demônio. Mas enquanto que não é caso do demônio, é dos donos da terra que não estão satisfeitos. Então é por isso que há esta disparidade. Havemos de ir para lá 1001 vezes para irmos resolver o assunto, porque você tem que perceber uma coisa. A campa do meu pai não vai me fazer mal a mim. Mas se você chegar lá, se comportar mal na campa do meu pai, aquela campa vai te vingar. Então, é o mesmo que acontece nessas escolas. Não está-se a seguir o padrão de estar-se a criar uma passividade com a maneira de como o estrago foi feito. Então, está-se a lutar para poder tornar-se os donos territoriais, como se fossem demônios. Então, é por essa razão que, quando aquilo acontece, vai ficar um tempinho, depois de um tempo, voltamos a ter o mesmo problema. Vai ficar um tempinho, depois de um tempo, o demônio sai de si. Se você é uma pessoa que não nasce, pega-se o demônio que faz você não nascer, sai de si. Você vai ter 10, 15 filhos que você quiser. Não há como você vai nascer 2 filhos, depois vai parar. Depois tem que se negociar de novo. Então, é uma má compreensão dos fatos. Estabilidade, fugindo um bocadinho, tem a ver também com estes maus espíritos. É que temos que perceber. Nós somos espirituais. E nós não vamos deixar de admitir que na nossa vida haja aquele lado bom e o lado negativo. Pode ser por questões familiares, pode ser por questões de linhagem sanguínea, que é o nosso DNA, mas também pode ser por causa das nossas escolhas. Nós temos manas que hoje em dia dizem, olha, eu homem solteiro não quero homem casado, vou lutar por ele. Vai lutar por homem casado por quê? Ele vai te engravidar, aquela mulher vai descobrir que tem um homem, a vida aqui em Moçambique já é difícil. Okay. Tem um homem que tem uma mulher que já rouba, ele recebe 15 mil meticais, está a perceber? Tem que roubar 7,5 para dar àquela mulher de fora, enquanto esta tem 20 anos, aquela só tem 12 anos, depois aquela vai querer mais vantagem. Aquela mulher vai sair para um obscurantista, a de lutar, e você, enquanto luta por aquele homem, aquela mulher vai destruindo a sua vida. Você corre o risco de morrer, você vai correr o risco de ter tido aquele filho ou vai morrer, ou você não vai ter mais filhos, porque aquela mulher pode trancar o seu útero. Não vamos dizer que é porque Deus é tudo, não. Deus criou a terra e deu poder aos homens também para poderem agir. E os homens têm o poder de fazer esta legalidade. Olha, não vamos dizer que... Olha, Deus não vai descer aqui para te curar de uma dor de cabeça. Criou a medicina para poder conseguir te dar um comprimido para tu poderes saber curar isso. Não é poder de Deus, mas através do homem que é quem vive aqui na Terra. Se você tem um problema espiritual que a medicina convencional não consegue resolver, por que um espiritualista não vai resolver aquele problema e você conseguir sair bem? Porque nós ouvimos aqui, muitos dizerem que no lado da espiritualidade não se tem um poder muito bom que não seja através da salvação. É uma conversa para o boi dormir. Muito bem.